A estação seca domina toda a paisagem, sufocando silenciosamente a vida na savana a cada segundo. Quando a natureza começa a se fechar, os animais selvagens têm apenas uma única saída: continuar em movimento para sobreviver. No meio da terra árida, dezenas de milhares de gnus ficam lado a lado, formando uma única e gigantesca massa. O corpo pesado, os ombros altos, aquela cabeça imensa e os chifres curvados fazem com que pareçam um tanto desajeitados, mas essa aparência engana muito. Por dentro é um bicho nascido para cruzar distâncias enormes e aguentar toda a brutalidade até o fim. Eles não são os predadores mais velozes do mundo, nem os mais fortes. São sim os seres mais resistentes deste lugar. A verdadeira força do gnu não está em um único animal isolado, mas no instinto coletivo em sua resistência, incansável, e na regra de ouro de nunca se separar da manada. No meio desse vasto mar de corpos espremidos, existe absolutamente nenhum líder dando ordens. Também não se ouve nenhum chamado, e mesmo assim o rebanho inteiro parece escutar ao mesmo tempo uma antiga voz do instinto. Quando os primeiros animais começam a se mexer, esse movimento se espalha na mesma hora como uma enorme onda. Em um piscar de olhos, todo o mar de gnus avança de uma vez. O impacto dos cascos ecoa em um ritmo forte, totalmente constante e quase impossível de parar. Olhando bem do alto, essa manada de gnus parece um rio vivo e gigantesco atravessando a savana africana com determinação. E é exatamente nesse instante que a grande migração animal finalmente começa. Mas na savana, quando essa longa jornada mal começou, o perigo brutal já está à espreita. Bem de frente para a manada, estende-se um mar de capim seco e amarelado, que parece muito tranquilo. Tudo parece em silêncio absoluto, mas esse silêncio é uma fina camada, escondendo uma emboscada que já está ganhando forma. O gnu fincou o pé no meio da savana africana, ofegante, enquanto a poeira rodopiava ao redor de seus chifres gigantescos. Do outro lado, uma leoa se movia lentamente pelo mato, silenciosa, focada, mortal. A maioria das presas foge quando os leões aparecem, mas esse não fugiu, e era isso que deixava a situação tão perigosa. A leoa rondava com cuidado, buscando algum sinal de medo, de fraqueza. Aquele único erro que poderia colocar um fim na luta. Mas o gnu se recusava a recuar. Em vez disso, ele abaixou os chifres, um aviso. O ar entre eles ficou tenso como uma armadilha prestes a disparar. E então, a leoa atacou. Com as garras buscando os ombros do gnu. Mas a presa gigante reagiu na mesma hora, erguendo os chifres com força suficiente para ameaçar a vida da predadora. A leoa quase foi de arrasta para cima. A poeira subiu sob os cascos pesados, enquanto o gnu contra-atacava com puro desespero. Aquilo não era mais uma caçada. Era sobrevivência contra sobrevivência. A leoa deu outro bote pela lateral, tentando puxar o animal e tirar o seu equilíbrio. Mas o gnu continuou lutando, se debatendo de forma violenta, se recusando a cair. Porque as presas entendem uma coisa que apavora os predadores. Um animal em desespero pode virar uma arma. A batalha se tornou brutal. Fugimos. Bufos, terra voando para todo mundo, chifradas perigosas. Sob o sol escaldante da África, predador e presa colidiam num teste cruel de resistência, até que o gnu diminuiu o ritmo. Só um pouco. Mas na selva, um único segundo de fraqueza é tudo o que a morte precisa. A leoa deu um último bote. E a savana mergulhou no silêncio, porque a natureza nunca pertenceu ao mais forte, e sim àquele que continua de pé quando a luta chega ao fim. Aqui na savana africana, não tem espaço para dúvida ou tristeza profunda. E nem mesmo a morte é capaz de parar a viagem. Quando a confusão começa a passar
e a manada de gnus segue adiante. Listas brancas começam a surgir lá na frente, e pretas em puro movimento. As zebras já estavam liderando muito antes de tudo. Nesta paisagem seca, elas não são apenas parceiras de migração, mas as verdadeiras guias desbravando todo o caminho. Ao contrário dos gnus, as zebras têm um sistema digestivo bem mais simples. Isso ajuda bastante, pois elas conseguem engolir aquelas camadas de capim velho seco e duro que muitas outras espécies simplesmente deixam para trás. É por isso que elas vão na frente triturando toda aquela vegetação grossa e deixando para trás o pasto bem mais macio, que fica perfeito para as manadas que chegam logo depois. Com seus passos sempre firmes e bem constantes, as zebras acabam ditando o ritmo de toda essa gigantesca corrente migratória de animais, que vem marchando logo atrás. Mas o papel dessas zebras não é só abrir o caminho, não. Cada animal carrega no próprio corpo um padrão único de listas brancas e pretas. É tipo uma impressão digital impossível de copiar ali dentro, do próprio grupo. Se estão isoladas, essas listas chamam muita atenção no meio do mato. Mas quando o bando inteiro corre junto, todas as listas se misturam, criando uma ilusão visual que enlouquece os predadores, dificultando demais focar num alvo só. É uma defesa da natureza incrivelmente eficaz e genial no meio dessa terra implacável. Genial! As zebras andam em grupos familiares, bastante unidos, quase sempre protegidos por um macho adulto. A guarda nunca baixa. As orelhas giram o tempo todo farejando qualquer barulho enquanto os olhos não param de vigiar cada centímetro ao redor. No meio de toda essa migração, as zebras quase sempre são as primeiras a sentir cheiro de perigo. Basta um único sobressalto delas para que toda a comunidade de herbívoros dos grandes gnus, até os menores antílopes da savana, capte na hora esse sinal de alerta. É por isso que as zebras não apenas guiam o caminho, mas formam a verdadeira linha de frente da segurança dessa viagem. Olhando lá de cima, elas parecem rios de listas correndo juntas, guiando um mundo inteiro de animais em movimento. Elas lideram a grande migração. E graças à sua vigilância atenta, sua força e seu talento para abrir a trilha, as zebras se tornaram o verdadeiro motor que dita o ritmo para a vida continuar avançando. E seguindo o embalo dessas listas rústicas, a savana africana inteira continua a sua marcha, até que a marcha selvagem chega na parte mais aterrorizante da viagem. Bem na frente deles, um rio gigante corta a planície, águas bem barrentas correndo com muita fúria, esmagando as duas margens. A superfície até parece bem calma, mas debaixo dessa tranquilidade toda, um perigo mortal já está esperando. A água escura corria em silêncio por baixo da manada em travessia. Os gnus hesitaram na beira do rio, a respiração pesada deles se misturando ao som da forte correnteza. Eles sabiam que tinha algo errado. Mas logo atrás a pressão da manada continuava empurrando todos para a frente. E debaixo d'água, o perigo já estava à espreita. Um crocodilo gigantesco deslizava pela água barrenta sem fazer um único som. Só os olhos dele ficavam para fora do rio frios e imóveis, como pedaços de pedra. Ele não estava atrás do mais forte. Ele estava esperando pelo pânico, até que um gnu finalmente pisou na água. E aí a manada foi atrás. A água explodiu para todo lado, enquanto dezenas de animais forçavam a travessia contra a corrente. O rio virou um caos absoluto. Um bater de pernas na água, berros de terror e um desespero cego. Foi exatamente nesse momento que o crocodilo atacou. A água estourou. Uma mandíbula gigante surgiu lá do fundo e cravou na perna de um gnu com uma força capaz de triturar os ossos. O animal berrou desesperado, tentando se soltar enquanto o rio ao redor virava uma mistura vermelha de lama e sangue. Mas o crocodilo não afrouxou a mordida em nenhum momento. Ele girou. Num giro brutal do corpo misturando a própria força com o pânico da presa, o crocodilo se transformou numa verdadeira tempestade debaixo d'água. E a manada continuou correndo. Porque na natureza, parar também significa morrer. O gnu preso lutava desesperadamente contra a correnteza, mas o próprio rio tinha virado uma arma a favor do predador.
Aos poucos, ele foi perdendo as forças. Até que a água se acalmou de novo. Ficaram apenas as marolas. Lá da margem, o resto da manada continuou seguindo em frente, debaixo do sol escaldante, deixando para trás o lugar onde mais uma vida desapareceu na escuridão do fundo do rio. Porque a natureza esconde os seus predadores mais letais, no lugar onde o medo é mais difícil de se ver, debaixo da superfície. Para trás deixa um rio implacável, a tristeza da perda e aquelas vidas que acabaram sendo engolidas pelas águas selvagens. E logo à frente a grande jornada pela sobrevivência continua. Diante dos seus olhos estende-se uma imensa savana verde, cheia de vida, com grama abundante, e aquelas poças de água que ainda restam depois da forte estação das chuvas. Para os gnus, isso não é apenas uma parada qualquer. É o verdadeiro destino vital de toda essa viagem incrível. No meio dessa grama fresca, a temporada de reprodução começa a todo vapor. Os filhotes vão nascendo um após o outro sobre a terra aberta. Eles são bem pequenos e estão encharcados. Suas pernas finas ainda tremem bastante e seus corpos não conseguiram se adaptar a este mundo tão implacável. Poucos minutos após o nascimento, o filhote já faz uma força tremenda para ficar em pé. Ele balança, cai no chão e logo volta a levantar. E em muito pouco tempo, ele deve começar a correr atrás da manada inteira. Por toda a planície, novas vidas surgem ao mesmo tempo. Mas junto com toda essa beleza, vem uma verdade que ninguém consegue mudar. Onde quer que existam vidas, apenas começando, sempre existe o perigo iminente da morte. Nessa terra verde que até parece muito tranquila, os filhotes frágeis precisam crescer sob a enorme pressão de cada novo dia. Lá no horizonte, o chão vibra de leve. Surge uma imensa manada de elefantes africanos. Os elefantes são de fato os maiores animais terrestres do nosso planeta. Mas o que os torna realmente especiais não é só o tamanho absurdo, e sim aquela memória extraordinária que eles guardam ao longo de várias gerações passadas. Cada grupo de elefantes é liderado pela fêmea mais velha. Ela carrega dentro de si a lembrança de todos os caminhos antigos, das rotas seguras e das fontes de água que no passado já salvaram a manada inteira durante a terrível estação seca. Ela é como a guardiã de um grande mapa invisível. Um mapa que não está desenhado no chão, mas sim transmitido pela pura experiência real de sobrevivência. Quando a grande seca se prolonga e os poços conhecidos vão secando pouco a pouco, é exatamente essa memória incrível que guia a manada a continuar marchando em frente. Eles seguem rotas antigas até chegar em lugares onde ainda existem correntes de água escondidas. Usando toda a sua força brutal, os elefantes cavam fundo na terra para conseguir alcançar a água subterrânea. Os poços de água criados pelos elefantes viram rapidamente verdadeiros pontos de vida para inúmeras espécies ao longo da difícil estação seca. Os caminhos por onde esses gigantes passam acabam virando estradas seguras para várias outras espécies. Os elefantes não são só viajantes gigantes, são eles que abrem o caminho da vida. Bem na beirada das planícies, alguns pescoços enormes começam a se erguer lentamente. São as girafas, figuras muito altas e silenciosas, como verdadeiros guardiões discretos deste lugar. Toda essa altura permite que elas alcancem as camadas de folhas bem verdes que a imensa maioria dos outros herbívoros simplesmente não consegue alcançar. Com uma língua bem longa, forte e muito flexível, as girafas desviam habilmente dos espinhos afiados para conseguir arrancar as folhas mais macias e muito nutritivas. Lá do alto, na savana africana, seus olhos enormes conseguem detectar qualquer movimento estranho de muito longe. Basta que apenas uma pare e de repente levante a cabeça e fixe o olhar para um lado, para que esse simples alerta seja mais do que suficiente, e as manadas pastando ali por perto fiquem imediatamente em alerta total. De um jeito bem silencioso, as girafas ajudam a avisar todos os herbívoros ao redor delas. No grande espetáculo da migração animal, as girafas não criam aquelas correntes de movimento barulhentas, nem grandes momentos com grande intensidade. Sua presença é como uma pausa linda e tranquila, bem no meio da trilha sonora pesada da sobrevivência animal. E cada animal dessa imensa savana encontra o seu próprio jeito de resistir nesse ciclo selvagem da vida natural. Os gnus avançam movidos por puro instinto coletivo. Já as zebras abrem caminho, usando muita resistência e olhar vigilante. Os elefantes encontram água limpa, graças a uma memória antiga passada de geração em geração. E as altas girafas vigiam a savana em silêncio lá do alto. Mesmo com corpos diferentes e várias estratégias para sobreviver, todas essas patas dependem de uma única coisa vital:
Um ambiente totalmente intacto, onde a grama continua crescendo, a água correndo e as grandes rotas de migração ainda não foram apagadas. Mas hoje em dia, esses caminhos antigos da migração animal estão encolhendo pouco a pouco. As fortes mudanças climáticas deixam as chuvas muito irregulares e abalam o ritmo de vida selvagem, que se manteve firme por milhares de anos inteiros. Ao mesmo tempo, nós humanos continuamos cortando a savana com cercas, muitas estradas e cidades que crescem sem parar. Quando a natureza perde o espaço necessário para se mover, até mesmo as espécies mais imponentes acabam ficando muito vulneráveis. Proteger o meio ambiente vai muito além de guardar uma paisagem bonita para os animais selvagens. É manter intactos os rios da vida, garantir que a grama fresca cresça, que a água flua e que as manadas selvagens ainda tenham um caminho seguro para trilhar quando a seca cruel voltar. Cada pedaço de terra protegida, cada poço de água salvo e cada corredor ecológico mantido vivo na natureza sempre representa uma chance real para esse grande ciclo continuar existindo. Enquanto essas grandes manadas puderem viajar, a savana africana vai continuar respirando vida. E a grande migração não é só um documentário da natureza, mas um aviso profundo sobre a nossa imensa responsabilidade humana com o nosso planeta. Isso aqui não é nenhum paraíso, é um verdadeiro campo de batalha pela sobrevivência. Uma sombra gigantesca está se mexendo. É uma anaconda fêmea, a grande rainha deste pântano, capaz de matar sua presa sem fazer nenhum barulho. Mas na floresta densa, até uma rainha precisa lutar muito para sobreviver e proteger a sua próxima geração. O sol nasce iluminando a selva amazônica, onde a neblina abraça aquelas árvores antigas e os diversos sons da mata ecoam em uma clássica sinfonia de sobrevivência animal. Lá no fundo das águas escuras de um rio calmo, uma enorme sombra submersa escorrega bem devagar. Não é nenhum crocodilo ou peixe gigante, mas sim uma das feras mais misteriosas e fortes deste mundo. A anaconda fêmea é a pura imagem da força bruta e silenciosa, medindo quase 7 metros de comprimento e pesando mais de 100 quilos. Com músculos super fortes e um talento quase perfeito para a caça à serpente, domina essas águas como um fantasma. Agora ela está entrando em uma das fases mais tensas da sua vida inteira, a época de acasalamento. Ela começa a liberar feromônios, moléculas de cheiro superpotentes produzidas por glândulas bem perto do rabo. Nessas águas calmas, esse sinal invisível viaja muito longe como um grito magnético agitando a natureza selvagem. Pouco tempo depois, vários machos chegam de todos os lados, hipnotizados por esse rastro forte e irresistível. Eles logo se enrolam na fêmea, brigando duro pela chance de cruzar ali mesmo na superfície. Isso vira um bolo gigante de cobras misturadas, o que os biólogos chamam de bola de reprodução. Essa massa louca pode durar muitos dias, e às vezes até semanas inteiras. Não tem romance nem delicadeza aqui, é apenas uma guerra silenciosa. Tenso. Os machos usam força bruta para segurar a posição e expulsar os rivais do pedaço, enquanto a fêmea, mesmo cercada por essa tempestade brutal, de carne viva, a serpente gigante, mantém o controle absoluto do jogo. Apenas o macho mais forte e resistente ganha o direito de passar seus genes adiante. Quando essa imensa bola de acasalamento finalmente se desfaz, resta apenas um único grande vencedor. Fêmea, agora carregando uma nova vida dentro de si, desliza totalmente em silêncio sob as águas escuras e turvas, iniciando uma jornada implacável pela sobrevivência na natureza, não apenas por ela mesma, mas pelos dezenas de filhotes no ventre. Depois desse teste longo e extremamente cansativo, a sucuri fêmea precisa muito recuperar suas energias, não apenas para o próprio corpo, mas também para conseguir alimentar as dezenas de embriões que continuam se desenvolvendo sem parar no seu interior. Aqui na Amazônia não existe refeição mais perfeita do que a capivara, simplesmente o maior roedor de todo o planeta. Bem ao meio-dia, quando o sol castiga a superfície do rio, vários animais se reúnem ali na margem para tentar se refrescar. Um grande bando de capivaras pasta com tranquilidade, bem perto da beirada. Parecem super relaxadas, mas na verdade estão em alerta máximo. Suas pequenas orelhas não param quietas, enquanto os olhos escaneiam tudo, sem qualquer descanso, procurando alguma ameaça mortal. Mas hoje elas nem desconfiam da ameaça letal escondida logo abaixo dessa superfície calminha. A gigantesca anaconda ficou esperando por esse exato momento durante horas. Seu corpo massivo fica praticamente imóvel, enterrado fundo na lama quente e no meio das raízes, deixando apenas os 2 olhos frios fora da água. Quando uma grande capivara adulta se afasta do bando e entra na água para se refrescar, a hora finalmente chega. Não, ataque! Depois desse imenso banquete sangrento, ela se arrasta direto para o fundo escuro do pântano. Ela não vai caçar de novo por muitos meses.
Agora, toda sua energia foca em uma missão vital da vida selvagem: gestar e dar à luz. Mas ela definitivamente não está sozinha. O imponente rio Amazonas, o sangue escuro que alimenta a floresta tropical, abriga simplesmente inúmeras criaturas selvagens, desde perigosos assassinos de sangue frio até verdadeiros mestres da estratégia animal. Nas águas agitadas, assobios altos e muitos mergulhos ecoam. Uma grande família de ariranhas está super ocupada agora. Ação, com até 1,8 metros de comprimento. São as maiores lontras de todo o planeta Terra. Mas olha só, não é apenas o tamanho bruto que chama a atenção. É o jeito incrível como se movem unidas, parecendo mesmo uma verdadeira família de guerreiros natos, super organizados e estratégicos. Todo membro tem um papel exato. Um explorador, um caçador, um protetor e um sentinela. Aqueles chamados constantes criam uma linguagem secreta perfeita. Isso permite que todo o grupo avance e reaja agindo sempre como uma única força letal. Num ambiente lotado de grandes predadores, as ariranhas nunca recuam. Pelo contrário, elas batem de frente sem piscar até com as feras mais assustadoras daqui, como o poderoso jacaré negro. Um réptil gigante que pode chegar a 5 metros com uma mordida brutal que é forte o suficiente para simplesmente triturar ossos. Elas disparam ataques violentos direto nos pontos fracos do alvo, focando nos olhos, garganta e barriga macia, aplicando golpes velozes como um raio mortal. Já existem casos muito bem documentados, onde um grupo dessas lontras matou um imenso jacaré negro, algo que antigamente os biólogos achavam ser totalmente impossível de acontecer na vida selvagem. Tem dentes super longos ou um corpo absurdamente gigante, como o da sucuri. As ariranhas sobrevivem diariamente graças à sua inteligência afiada, sua extrema velocidade na água e uma união familiar inquebrável. Algo que colocou esse bando no topo absoluto da cadeia alimentar deste habitat. Atenção! Para a gigantesca anaconda, as ariranhas não são inimigas, mas funcionam como um aviso perfeitamente claro. A selva amazônica é um campo de batalha para verdadeiros guerreiros implacáveis, onde os fracos simplesmente não têm espaço e a sobrevivência selvagem é a única recompensa para a pura força e estratégia. Lá na copa densa da floresta, onde os raios de sol se infiltram criando feixes luminosos quentes, uma criatura exótica de cores deslumbrantes salta agilmente entre as folhagens sempre úmidas da selva. A randardo venenosa, a pequena acrobata tóxica da nossa selva amazônica. Elas exibem cores incríveis, tipo verde esmeralda, laranja bem forte, amarelo dourado ou vermelho. Mas isso não é camuflagem não, é um aviso claro: sou venenosa e nenhum predador deve encostar. A pele dela carrega toxinas fatais. Só um toque rápido já é suficiente para derrubar e matar um predador. Fazendo jus ao nome, as tribos indígenas usavam bastante essa rã venenosa para banhar a ponta das suas flechas. Armas pequenas super silenciosas e letais. Quando os ovos finalmente abrem e os girinos nascem, o pai deixa cada filhote subir bem devagarzinho nas costas dele. Ouçam, e começa aquela jornada difícil. O sapo carrega os filhotinhos nas costas e vai pulando pelas copas da floresta procurando por poças de água da chuva acumuladas nas folhas. Cada girino vai ser deixado sozinho para viver isolado. Essa, na verdade, é a única maneira de evitar que eles devorem uns aos outros. Depois a mãe volta e bota mais ovos não fecundados, que vão virar a única fonte de comida rica para os girinos. Esse baita sacrifício dura várias semanas numa floresta perigosa, onde ela mesma ainda é um alvo fácil para outros predadores. Lá do fundo da terra escura, uma maré preta começa a se espalhar. Não é água, não é lama. São as formigas guerreiras. Centenas de milhares, até milhões delas, se juntam feito uma força invisível, quase silenciosa, mas que sabe muito bem para onde vai. Atenção, elas não constroem ninhos fixos. Pelo contrário, vivem todas amontoadas, criando um acampamento vivo que muda toda noite. E cada vez que elas marcham a floresta inteira, simplesmente prende a respiração. Quando o exército de formigas avança, nenhum bicho é pequeno demais para ser arrastado, nem grande demais para ser poupado disso. A caça é puramente tática, batedoras na frente, caçadoras atrás, e guerreiras protegendo os dois flancos, parecendo um exército super treinado em marcha constante. Insetos, aranhas, pequenos sapos e cobras jovens. Tudo é despedaçado em questão de minutinhos, seja rastejando pelo chão da mata ou até agarradas firmes nos galhos, escondidas sob a casca. As vítimas são logo detectadas, cercadas e devoradas por aquelas mandíbulas afiadas que parecem navalhas. A selva inteira treme. Os pássaros soltam gritos de desespero. Os sapos venenosos sobem mais alto.
e olha até as cobras. Precisam fugir correndo. As formigas de correição só deixam um silêncio mortal para trás. E um pedaço de floresta completamente raspado de qualquer vida selvagem. Na cadeia alimentar da Amazônia, elas nem estão no topo, mas formam uma onda de destruição tão bruta que todos os bichos já aprenderam a evitar de longe e jamais enfrentar. Bem lá no alto da copa das árvores, onde poucos raios de sol conseguem furar a folhagem mais densa, uma criatura se move tão lentamente que quase parece estar parada. O bicho preguiça de 3 dedos, o grande símbolo de lentidão e preguiça. Mas na natureza da Amazônia, tudo tem um motivo, até mesmo o ritmo de vida pacato. De uma preguiça. A preguiça não é predadora, não tem garras letais nem veneno. Ela apenas mastiga folhas verdes, que são uma fonte de alimento muito pobre em nutrientes. Repare, então em vez de fugir correndo, a preguiça prefere se esconder disfarçada no ambiente. O pelo grosso dela não serve só para segurar o calor do corpo, mas é também um ecossistema inteirinho vivo. Várias algas crescem nos pelos dela, criando um tom verde musgo perfeito que ajuda o bicho a se camuflar no alto das árvores. Insetos, fungos e até mariposas vivem em perfeita simbiose no meio dessa pelagem, transformando o bicho preguiça em um pedaço vivo da própria floresta amazônica. Ele pode ser lento e virar piada, mas a preguiça prova que sobreviver na selva não exige força ou velocidade. O segredo é entender profundamente o ambiente. Não, verdade. Lá no alto das árvores, 2 espécies de macacos dividem o mesmo território, e cada uma cumpre um papel bem diferente. Os macacos bugios são verdadeiros alarmes vivos. Acredite, toda santa manhã, os uivos potentes desses primatas ecoam por toda a selva. Não como uma ameaça, mas como uma declaração de puro domínio territorial. Eles se movem bem devagar, quase nunca descem ao chão, mas estão sempre muito alertas. No primeiro sinal de perigo, eles soltam o grito para avisar não apenas o seu próprio bando, mas a floresta inteira em volta. Por outro lado, os macacos-aranhas são os grandes acrobatas das árvores. Com caudas longas que se agarram firme aos galhos e corpos muito leves e ágeis, eles simplesmente deslizam no meio das folhagens como o vento. Eles fogem do perigo, apostando na velocidade e na altura em vez de bater de frente com os predadores. Uma espécie grita bem alto para se proteger. A outra prefere se mover em silêncio absoluto para sobreviver. 2 estratégias inteligentes e um só objetivo: sobreviver nessa selva implacável. Quando os primeiros raios de sol atravessam as folhas, a Amazônia desperta em uma sinfonia brilhante de asas batendo. As aves são a verdadeira alma pulsante dessa mata. As araras vermelhas, com suas penas vibrantes em vermelho, azul e amarelo, vão sempre em casais pelo céu azul. Elas não são apenas símbolos vivos de cores chamativas, mas criaturas muito espertas, que criam laços bem profundos. Lindo! Os casais ficam juntos a vida inteira e conversam entre si, usando vocalizações muito únicas, como um verdadeiro idioma secreto voando no ar. Abaixo das copas das árvores, os tucanos pulam de galho em galho, exibindo aqueles bicos enormes e super coloridos. Eles conseguem pegar frutas escondidas no meio da folhagem e espalham essas sementes por toda a região da floresta. Eles são os grandes jardineiros silenciosos desse lugar. Mas ao longe os pequenos beija-flores voam, batendo as asas centenas de vezes por segundo. Eles são um verdadeiro milagre da biologia pura. Voam para trás, dão giros no ar e sugam o néctar, polinizando sem querer centenas de espécies de plantas diferentes. Cada par de asas, grande ou pequeno, não traz apenas cor, mas carrega a própria essência da vida selvagem. Cada canto, cada bater de asas é como a respiração natural da Amazônia, uma floresta que simplesmente nunca dorme. Quando o fim de tarde chega e a escuridão lenta toma conta das copas e das águas do rio, surge um dos grandes predadores da nossa floresta. A onça pintada, com sua pelagem dourada, cheia de rosetas, lembrando muito os raios de sol que vazam por entre as folhas. Essa onça é o felino mais forte das Américas e, sem dúvida, um dos caçadores mais misteriosos que habitam a floresta. Ela não ruge, feito um leão, nem corre como um guepardo africano. Ela caça em absoluto silêncio. À margem do rio, ela se abaixa e avança sem fazer nenhum ruído passo a passo. Logo ali perto, um grupo de capivaras pasta com total tranquilidade, até que a morte avança. Sua sombra dourada logo desaparece no mato, como se nunca estivesse ali. Enquanto a onça arrasta sua presa, uma sucuri fêmea agora concentra todas as suas energias para conseguir dar à luz. Em um lamaçal bem úmido, dezenas de filhotes de 60 centímetros começam a deslizar para fora. Já saem com escamas presas e armados com seu puro instinto. Sem leite materno, sem um ninho seguro, sem nenhuma bússola. Assim que o parto acaba, a mãe sucuri simplesmente vai embora. Ela abandona os filhotes à própria sorte, jogados num mundo implacável e repleto
de perigos extremos. Nadam desesperadas fugindo das piranhas do gato maracajá e da onça pintada. Só uma pequena minoria vai sobreviver, mas as poucas que resistirem vão virar caçadoras imbatíveis. Feras totalmente silenciosas e letais, exatamente como o próprio pântano que as viu nascer. A floresta amazônica não perdoa. Só os animais mais fortes conseguem se manter vivos. E no coração da Amazônia, cada respiração é uma verdadeira aposta. A fêmea da sucuri, a grande rainha do pântano, já fez sua parte. Acasalou, deu à luz e sumiu na escuridão. Não existe escola ou colo de mãe, apenas a cruel seleção natural. Nenhum animal selvagem vive para sempre. Absolutamente ninguém está seguro aqui. E mesmo assim, dentro desse ciclo brutal da vida, a vida continua brotando sempre selvagem e feroz. Isso é a Amazônia. Isso é puro instinto animal. É a vida na sua forma primitiva, que dispensa motivos para existir. Ela só precisa de força para não sumir.